Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero aqui expressar minha satisfação de estar com vocês. Mais uma vez. Também trago um abraço da Igreja do Templo da Fé de Pato Branco. Quem recebe esse abraço? Aleluia. Queridos, nesse momento eu queria já aproveitar o ensejo e convidá-los a quem está com a sua Bíblia, abrir no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. 1 Samuel, capítulo de número 17. A partir do verso de número 48. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Está escrito: e sucedeu o que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda, com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que tivesse uma espada na mão. E Davi venceu o filisteu sem que houvesse uma espada na mão. Antes de entrarmos na palavra, fato é, permita-me fazer um breve relato sobre a história desse homem, segundo a Bíblia nos diz, o homem segundo o coração de Deus. É fato que, para que isso venha acontecer, é necessário que nós retrocedamos também na história da Bíblia. E voltamos atrás, quando a nação escolhida de Deus, a nação de Israel, vivia um longo período de escravidão. Israel estava há 430 anos vivendo um período de escravidão sobre a terra do Egito. Mas aprove a Deus tirar aquele povo, porque havia uma promessa de tirar aquele povo daquela situação de escravidão. E assim Deus o fez. A Bíblia diz que ao tirar aquele povo, Deus olhou para aquele povo totalmente desvanecido, um povo sem direção, um povo que andava segundo a sua própria concepção, e aprove a Deus chamar o líder maior daquele povo que está na terra. Deus chama Moisés e dá a Moisés algumas diretrizes necessárias para que o povo de Israel fosse conduzido. Mas depois disso o povo de Israel vai e Deus vê ainda que precisam de algo. Eles precisavam de alguém que colocasse algum limite para ele. E aí surgiu a lei. Mas a Bíblia diz que passado o tempo, Deus levanta outras autoridades para direcionar o povo de Israel. E todos nós que gostamos de ler a Bíblia, gostamos da literatura bíblica, sabemos que foi levantado também um período dos juízes, onde Deus levanta pessoas influentes ou de famílias influentes e o denomina juízes daquele local. Mas o povo de Israel ainda continuava insatisfeito, o povo de Israel ainda achava-se numa condição de inferioridade.
e pede então para que Deus conceda a ele e faça uma transição do período de juízes para um período da monarquia. Diz a palavra de Deus que Deus levanta um homem por nome de Saul e o faz o rei, a representação maior da nação de Israel. Mas por um motivo maior, chegou um período que Deus o destrona. E Deus chama o homem por nome de Samuel, um profeta bem requisitado, bem conceituado. E manda ele ir à casa do homem por nome de Jessé Belemita. E o diz: pega azeite, vai à casa do Jessé Belemita, porque ali me aprove um que vai ser o futuro rei de Israel. E nós sabemos que assim foi. Samuel obedece a voz de Deus, chegará unge aquele que seria o sucessor maior, aquele que representaria a nação de Israel por um grande período. E assim começa a história desse jovem homem. Quando ele recebeu a unção, o Espírito Santo de Deus se apodera desse homem de uma forma extraordinária. E a vida de Davi jamais foi a mesma. Deus transformaria a vida daquele homem, menino, que seria um marco para a geração de Israel. E hoje, mesmo em memória, o nome que Davi é mencionado, como vocês acabaram de ver. E Davi traz nessa narrativa bíblica para mim e para você algumas coisas fundamentais para vencermos as adversidades pelo qual nós passamos. Ele traz para mim e para você algumas colocações, algo que foi fundamental para que ele vencesse um dos maiores desafios que a Bíblia aqui mostra diante de um homem. E eu quero tematizar essa mensagem de hoje. Eu gostaria que você repetisse subsequentemente. Repita comigo: matando o gigante da minha vida. Pois hoje nós vamos aprender como vamos fazer para matar os gigantes que cotidianamente se levantam contra as nossas vidas. Hoje, Davi traz uma receita para mim e para você, para derrubar todas aquelas adversidades que simbolicamente representam o gigante da minha e da tua vida. E eu quero aqui, a primeira coisa que eu quero mencionar para vocês, ouvintes da palavra do Senhor, que algumas coisas esse jovem aprendeu e usou em benefício próprio. Primeira coisa que eu vejo que esse jovem usou e que foi muito satisfatório, e eu creio que se nós fizermos também, há de ser muito satisfatório para nós. A primeira coisa que ele fez, ele, depois que foi chamado por Deus, já era consumado o rei, mas precisaria se consumar no mundo físico, porque no mundo cósmico Davi já era o rei de Israel. A Bíblia diz que ele então estava na sua casa e junto com a família dele, tem uns irmãos que eram hábeis em armas, guerrear. E diz que a nação de Israel estava no conflito contra os dos maiores rivais da nação de Israel. Havia um combate entre filisteus e a nação de Israel. E seu pai, vendo que os seus filhos estavam no campo de batalha, pede para que Davi o levasse alimento para ele. Mas na verdade, Deus estava treinando Davi para um momento único da sua vida. Ele estava levando Davi para um campo de batalha e dando a ele a oportunidade de vencer um dos maiores desafios que ele tinha vivido. Davi então recebe a ordenança do seu pai e vai ao campo levar o alimento para seus irmãos.
E chega no alto e defronta-se Davi e não agrada muito a ele, porque ele vê aquele grande homem de uma grande estatura, afrontando todo o exército de Israel, fazendo com que o povo de Israel ficasse amuados, amedrontados. E aquele jovem menino, o melhor da sua casa, talvez o vá desprezível. Ele chega, a primeira coisa que ele olha, ele se indigna com a situação vista. E ele olha e diz: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi rejeitou aquela condição pelo qual estava o povo de Deus. Davi não aceitou aquela afronta que estava sendo feita, porque na época a lei, afrontar o povo de Deus era afrontar o próprio Deus, querido. E foi assim que aconteceu. Davi se indignou-se e começou a querer, dentro do seu coração, tomar uma decisão difícil. Mas ele sabia que ali estava a oportunidade para a sua vida ser mudada. Ali estava a oportunidade que ele queria, que ele precisava, para que o povo filisteu viesse saber quem era o verdadeiro Deus. E dentro dessa história bíblica, a primeira coisa que Davi nos ensina, ele creu que Deus sempre daria livramento para o povo dele. Mas como assim, Senhor? A minha Bíblia está bem escrita e bem nítida, e diz que Deus nunca desampara as coisas seus. Mas olhando aqui, eu começo a olhar, e Davi começa a aproximar do campo, e começa a conversar com um e com o outro, e chega diante da representação do rei de Israel até o momento, e diz: eu vou lutar com ele, eu não vou deixar esse incircuncisão quer dizer, não tinha aliança com Deus. E os circuncidados era aquele que Deus tinha aliança com ele. E quando Davi chegou até o Saul, ele diz: mas você é muito pequeno, muito jovem. E Davi retrocede no tempo e diz: olha aqui, uma certa feita, um leão veio atracar as ovelhas do meu pai, e eu fui lá, guerrei com ele e matei o leão. Outra feita, o urso veio também a devorar a ovelha da casa do meu pai, e eu fui, me atraquei com ele e o matei também. E a certeza no interior de Davi era tão grande, que sabia que o Deus que livrou ele do leão, que o Deus que livrou ele do urso, seria o mesmo Deus que iria livrar ele diante daquele gigante que estava falando ele. Então Davi tinha certeza que Deus iria intervir a seu favor, porque ele era um homem aliançado com Deus. Quantos aqui são aliançados com Deus? Só para questão de concepção. Com isso eu quero trazer para você, persuadir você, queridos, é a crer que as providências de Deus estão disponíveis para o povo de Deus. E Davi sabia que naquele momento ali ele não estaria só. Davi sabia que aquele momento ali era o momento que Deus mostraria a sua grandiosidade e exaltaria ele naquele momento. Porque Davi talvez era o menor daquele momento. Davi era o mais desprezível, talvez, daquele cenário daquela época. Mas diz a palavra de Deus que Davi não se turbiou. Ele pegou aquela oportunidade com tudo que podia ter direito. Sabe o que eu quero dizer para vocês hoje? Assim como Davi, creio que Deus sempre
momentos difíceis. Ele quer dizer para mim e para você hoje, queridos. Se você está passando por algumas dificuldades, se o teu cotidiano não tem sido fácil, Ele está aqui para te ajudar nessa noite. Ele está aqui para te livrar dos ursos, dos leões. Ele está aqui para te livrar das adversidades, dos gigantes. Tem se levantado de uma forma extraordinária diante de você. E aparentemente parece que você vai perecer. Mas aqui está o Deus de Israel para te socorrer nesta noite. Hein? Seguindo, amados queridos, Davi sabia, e como nós também devemos saber, que sempre Deus nos dará vitória. Ei, acho que eu me expressei errado, acho. Eu disse que Deus, o povo Davi sabia que Deus sempre daria, gostaria de dar para ele a vitória, sempre estava disposto a lhe dar vitória. A Bíblia diz que Deus mudou e continuou mesmo. E a disposição de Deus em dar vitória para o seu povo está aqui hoje. Quem crê nisso, abre a boca e glorifica o nome desse Deus que está presente. Porque quando você tem a certeza de alguém supremo, soberano, estamos colocando a tua disponibilidade, o poder imenso, a grandiosidade, e está disposto a nos dar vitória, nós teríamos que estar mais felizes. Nossos corações deveriam estar se regozijando. Nós teríamos que estar dando mais glória a Deus. Porque o mesmo Deus que agiu na vida de Davi é o mesmo que está presente aqui hoje. Que a disposição de abençoar o Davi é a mesma disposição para abençoar eu e você. Aleluia. Davi sabia que Deus lhe daria vitória nas causas que lhe agradariam ao coração. Porque aquilo que vai agradar o coração de Deus para mim e para a tua vida, Ele não vai dar vitória para mim e para você, querido. Mas aquilo que Ele vê que vai agradar o coração dele, certamente Ele vai intervir ao teu favor. O gigante vai cair por terra e você vai ter aleluia da vitória. Deus olha para o cenário. Eu imagino o currículo de Golias, quase 3 metros de altura, numa derrota, todo equipado, das armaduras para a guerra, escudo, espada, tudo. Davi não tinha nada disso. Até a armadura do rei que quiser colocar nele, ele se sentiu desconfortável e mandou tirar. Mas do que vale ter toda a armadura de Golias e não ter a presença do Espírito Santo de Deus, queridos. O diferencial ali não seria a armadura, o diferencial ali seria a presença do Espírito de Deus na vida de Davi. Sabe o que vai ser o diferencial na minha e na tua vida? Não é um capacete do exército, não é uma arma de alto alcance e de grande poder de destruição. O que vai fazer diferença na minha e na tua vida para conquistar as coisas aparentemente impossíveis é o Espírito Santo de Deus que está presente na minha e na tua vida. Davi, o pequeno menor de sua casa, estava prestes a participar dos maiores combates. E outra coisa, Deus sempre está disposto a nos abençoar. Mais uma vez eu me expressei errado, peço perdão por isso. Pelo entoar as vozes, eu acho que eu me expressei errado. Eu falei que Deus está sempre disposto a nos abençoar, queridos. E como a disposição maior é abençoar, como um prazer maior ter abençoar, a tua presença aqui faz parte do propósito divino para Ele abençoar a tua vida aqui nesta noite.
Quantos creem nisso? Aleluia. E olhando para as histórias deste homem, uma história emocionante, uma história perigosa, cheia de ação. E a segunda coisa que eu extraio dessa história, dessa narrativa bíblica, para nós presentes aqui nesta noite, Davi, ele sabia que a guerra não era dele, mas a guerra era do Deus de Israel. Aleluia. Davi, na sua concepção, sabia e falou: Senhor, Ele é grande, Ele é forte, está totalmente armado com as suas armaduras. Mas uma coisa eu sei, Senhor, essa batalha não é minha, essa batalha é tua. Pode aplaudir, Jesus. Aleluia. Fala para o teu irmão do lado aí: meu irmão, eu tenho uma notícia boa para te dar. A guerra, a batalha não é tua, é de Deus. Mas fale com convicção, queridos. Irmão, essa batalha não é tua, essa batalha é de Deus. Porque se fosse bem tua, querido, todos nós iríamos perecermos. Mas quando se trata de entregar a batalha na mão de Deus, é um Deus que nunca perdeu, Ele nunca vai perder. E é esse Deus que peleja por você aqui nesta noite. É Ele que está dizendo para mim e para você: ei, olha para mim, essa batalha não é vossa, essa batalha é do Deus Todo-Poderoso. Descansa, fique em paz, dorme tranquilo, porque quem dessa batalha pertence, Ele nunca perdeu e nunca vai perder. Talvez você olhe para os meios circunstanciais e diz: é impossível, não vou conseguir, o melhor é eu desistir. Ei, nada disso. Hoje eu vim a estimular você e a persuadir a cada um que está presente aqui nesta noite a perseverar, porque só é vitorioso aquele que é perseverante. Deixa eu ver os perseverantes aqui. Eu gosto de ver pessoas perseverantes, porque eu tenho certeza que é os perseverantes que irão alcançar a vitória da parte de Deus. Aí você tem que ouvir a sua que demandada. Queridos, nós temos que entender que a vitória já está otorgada a nosso favor. Que nós somos um pouco predestinados a vencermos, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Quantos creem na Bíblia aqui? Então creia. Quando o teu irmão diz: meu irmão, você já é mais que vencedor. Fábio, você já é mais que vencedor, Fábio. Porque a Bíblia diz que aquele que serve o Senhor, aquele que é fiel ao Senhor, aquele que louva o Senhor, aquele que adora o Senhor, aquele que está nas condicionais pelo qual Deus exige, ele já é mais do que vencedor. Aleluia. Aleluia. Davi, quando chega aqui aquele cenário, ele se indignou, como eu já falei anteriormente. E quantas vezes nós somos afrontados cotidianamente, constantemente afrontados. Ainda tem os servos abençoados, as pessoas abençoadas, que ainda dizem assim: cadê o teu Deus? Ou você não pensa que Davi não passou por alguns momentos de oposições? O seu irmão queria lhe tirar o direito, até aquele momento único, a oportunidade de segurar aquele momento de ele marcar a sua história. Mas Davi retrucou e não aceitou, porque
trazer essa mensagem para você aqui essa noite. E essa noite pode ser um momento especial para a tua vida, onde Deus vai fazer um marco. Até aqueles que são oposições vão ter que contemplar a vitória de Deus para a vida do povo de Israel. Ou vocês pensam que Davi estava vendo um cenário cheio de flores, o Golias correndo com tudo aqui para longe de Davi? Não. Para obter o milagre, a vitória, o sobrenatural, necessário precisamos tomar decisões. Precisamos tomar iniciativa. Não podemos ficar inertes. Não podemos aceitar as afrontas do Golias que tem se levantado contra a minha e contra a tua vida. Alguém é empresário das suas empresas, quem é família, ou será alguma questão secular, ou até mesmo espiritual. Não podemos aceitá-los. Você tem o poder de rejeitar. Você tem o poder de chegar diante de Deus e falar: essa guerra não é minha, Senhor, essa guerra é tua, e eu vou vencer em nome de Jesus Cristo. Pode aplaudir Jesus. Aleluia. Eu creio que hoje não quero que o Golias, porque ele tamanho todo, aquele todo pomposo lá. Eu creio que ele chegou aí com o povo de Israel e disse: quem é esse povinho aí? Vou destruir tudo, vou massacrar, vou juntar a cabeça de cada um para minha coleção. Talvez esse era o pensamento de Golias. Pensava que Israel era um povinho qualquer, mas na verdade Golias estava tremendamente enganado, porque aquele povo era um povo peculiar do Deus Todo-Poderoso, e jamais Deus permitiria que um Golias, que nenhum gigante, que nenhuma universidade levasse o seu povo à ruína. Eu só quero ter que acreditar nisso. Queridos, talvez a sociedade, o sistema olhe para mim e para você e pense que nós somos um povinho qualquer. Eu queria que você olhasse para a pessoa bem bonita que está do seu lado e disse: olha, você não faz parte de um povo qualquer. Fala para ele. Você faz parte do povo escolhido que vai entrar na Nova Jerusalém, preparada para aqueles que são lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Você faz parte de um povo predestinado, escolhido, nação eleita, sacerdócio real. Você não tem nenhum motivo para viver essa complexidade no qual você está passando. Você não tem motivo para sentir esse espírito de inferioridade, porque você é a coroa da criação de Deus. Você é a imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. Todos querem se aplaudir. Aleluia! Eu só quero persuadir você tem uma consciência, mas claro, que você não é qualquer coisa. Você foi feita pela própria mão do Deus Todo-Poderoso. Dentro de você tem a maior preciosidade que você possa adquirir. Pergunte o quê? Pergunte o quê? O Espírito Santo de Deus. Ou você não sabe, vós não sabeis que vós são templo do Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo de Deus aqui? Quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus aqui? Amandar sobre graça.
O cenário era totalmente inverso, adverso. Mas Deus não desamparou o seu povo. E Ele está aqui para dizer: e não desampararei a vós também. Aleluia. Deus quer fazer hoje, nessa noite, a tristeza pular de alegria. Deus quer mostrar para o gigante que se levantar na tua vida que ele se resume em nada diante da grandiosidade, da potencialidade, da excelência do Deus Todo-Poderoso, o qual está presente no nosso meio aqui nesta noite. Oh, vocês não são filhos abastados. Não. Vocês não estão desamparados. Não. Você pode até estar passando por alguma adversidade, mas se Deus está dizendo para mim hoje que hoje esse gigante vai cair por terra, eu tenho certeza que ele já está deitado, e a cabeça dele você vai pegar e dizer: Saulo, Senhor é Deus. Porque fato, né? Que muitas vezes eu vejo o sistema totalmente corrompido. Há um sistema totalmente desequilibrado, irmão. Mas onde tudo parece difícil demais, parece que as coisas irão, o barco irá a pique. Mas aquele que está presente aqui, ele acalma vento, acalma tempestade, ele acalma tudo. O Deus que está presente aqui, ele é tudo que está fora da órbita natural. Ele coloca tudo no devido lugar. Eu não sei como está a sua vida, conformidade você entrou aqui nessa porta dentro. Mas quem precisaria saber e ter o poder de resolver o teu problema, ele sabe como é que foi teu dia, como é que foi que você chegou aqui, como tem sido o seu cotidiano, como quão gigante se levantar na tua vida. Mas se ele coloca essa mensagem no meu coração, pode ter certeza de uma coisa: esse gigante já está com o minuto contado, e você vai embora o hino da vitória, se você quer dizer a palavra de Jesus. Aleluia! Você não foi chamado para se perder. Fala para o seu irmão: você não foi chamado para ser perdedor, meu irmão. Pode falar. Você não foi chamado para ser perdedor. Você foi chamado para ser vitorioso. Pode falar para ele. Alegre seu coração de quem está lá. Aleluia. Aleluia. Nós somos um povo que tem a marca de Cristo inconfável. Nós somos um povo que tem a marca de Cristo sobre as nossas vidas. Você é obra peculiar de Deus. E nada vai apagar essa marca de Cristo sobre a tua vida, queridos. Não há borracha que apague. Não há corretivo que cubra a marca de Cristo sobre a minha, sobre a tua vida. Talvez estou tentando apagar essa marca, mas eu tenho uma notícia boa para você: não vão conseguir. Não vão. Porque a marca está sobre ti, a marca do Cordeiro de Deus. É a marca de Cristo. E essa marca ninguém revoga ela. Acredita nisso vocês? Glória a Deus. Porque até o presente momento, se eu estou aqui mencionando essa palavra, é porque eu sei que a marca de Cristo está sobre a minha vida, e que existe uma promessa que no momento oportuno Ele vai fazer acontecer. Humilhai-vos debaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, para que no momento oportuno Ele vos exalte. Humilhai-vos. Humilhai-vos.
presença desse Deus que está presente, para que no seu tempo Ele venha nos exaltar. Aleluia! E eu começo a olhar que nós fazemos parte de um exército que sempre venceu e sempre vencerá. Pode se levantar a adversidade, pode nos conspirar contra nossas vidas, pode nos caluniar, pode nos apedrejar, mas isso não vai tirar você do exército vencedor de Cristo. Não é problema, não há tempestade, não há opressão, nada vai fazer você sair desse grupo de exército vitorioso de Cristo. Porque eu creio que hoje há de vir um renascimento para mim e para a tua vida. Há de vir sobre o nosso corpo, que vai externar uma vigorização maior do que aquela que já estava sobre nós. Há de vir um novo ímpeto sobre a minha, sobre a tua vida, que vai te colocar você de pé. Você vai erguer a cabeça e vai cantar do outro lado: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Acredite, porque essa palavra é fiel e digna de confiança. Confesso que não era essa mensagem que eu estava pensando em trazer, mas Deus aceitou essa palavra ao meu coração para compartilhar com você de como vencer os gigantes da nossa vida. Aleluia! O nosso Deus, desde a sua existência, Ele nunca perdeu batalha. E não vai ser na tua vida que Ele vai perder a batalha. Não é na tua história, não é essa guerra que você está participando que Ele vai sair derrotado. Quem crê que você vai vencer, porque faz parte do exército de Cristo. A glória é esse Deus que está presente. Glória a Deus. Essa palavra para mexer com a tua estrutura mesmo, para você sair daqui hoje com uma nova concepção, sabendo como vencer as adversidades que vêm dia a dia nos afrontar, irmão. Mas hoje nós estamos aprendendo a como vencê-los. E tudo é possível àquele que crê. Possam todas as coisas naquele que me fortalece. Se creres, verás a glória de Deus. Muitas passagens que vêm nos estimular, muitas passagens que vêm nos fortificar hoje, trazer uma nova expectativa para mim e para a tua vida, mostrar que nem sempre o maior vence, porque diante de Deus o menor vence o maior. Golias, o homem talvez de 1,50 m, 1,60 m, Davi, Golias, um homem quase 3 metros, aparentemente ele iria perder uma fração de segundo, mas quando você está debaixo da mão de Deus, não tem gigante que detenha você, não tem gigante que pare você, não tem gigante que vai pedir que o milagre de Deus aconteça na sua vida. Não tem. Sabe por que Deus escreveu essa palavra? Ou essa palavra foi escrita? Para que você pudesse ouvir hoje. Para reacender o que estava aparentemente apagado. A reanimar aquilo que estava desanimado. Porque o povo de Israel já estava totalmente entregue, estava vencendo a derrota, ele fala. O povo de Israel já estava dando entregue. Porque
olhava o tamanho do gigante, em vez de olhar a grandiosidade do Deus que estava com ele. Davi, pequeno, mas tinha como respaldo o Deus de Israel. Você tem o respaldo do Deus de Israel? Então faça que nem Davi. Não olhe mais para um gigante vencendo você, mas olhe para aquele gigante caído, derrotado, e você cantando o hino da vitória, e você se alegrando, e você se regozijando na presença de Deus, porque quando Deus levanta para abençoar uma pessoa, nada pode deter, a alegria tem que sair, a tristeza prevalece, até os poços de estava seco, vira uma fonte manancial de água viva. Qual é o gigante que tem se levantado contra você, meu irmão? Qual é o gigante que tem se levantado contra você, minha irmã? Sabe por que o gigante apareceu? Para ser derrotado e para Deus exaltar você diante daquele povo. Não foi para você perder, foi para você ter uma experiência com Ele. Eu fico imaginando que experiência não foi essa que Davi viveu. Você vê uma coisa tão imensa na tua frente e dizer: eu vou vencer. Sabe qual foi o segredo aqui? Davi não olhou para ele com um olhar biológico. Davi olhou para ele pelo olhar espiritual. Nessa noite eu quero pedir a Deus para que Ele venha abrir nossos olhos espirituais, para que nós venha ver a vitória, para que nós venha ter alegria, para que nós venha ver a grandiosidade de Deus. Não que nós venhamos olhar sofrimento, adversidade, tribulações, não, mas que você hoje possa ver a glória de Deus se manifestar em benefício da minha e da tua vida. Aleluia. Davi sabia que havia uma promessa, que o melhor dessa terra era para o povo escolhido. Quem faz parte do povo escolhido? Então o melhor dessa terra é para você, queridos. O melhor que Deus deixou aqui é para um povo que faz parte desse exército predestinado por Deus a vencer. É para um povo que nada mais paga a marca de Cristo sobre a tua vida. O melhor dessa terra é para esse povo que está presente aqui no tempo da fé. Só para despertar o teu irmão, dá uma balançadinha dele e fala assim: o melhor da terra é para a tua vida, querido. Fala para ele, não profetiza para ele. O melhor da terra é para você. Porque talvez alguém entrou aqui sem expectativa, desestimular, pensando que ninguém se importava com ela. Talvez dizendo: quem sabe eu sou as piores das piores, ninguém olha para mim, ninguém me entende, ninguém me compreende. Ei! Existe alguém que se preocupa com você e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele nunca deixou de se preocupar comigo e com você. Mesmo que seja nas minúsculas coisas, Ele está sempre preocupado comigo e contigo. Alegre-se coração do lado de Jesus nunca te desamparou. Jesus nunca deixou de te amar. Porque maravilhoso é que nós sabemos que tem alguém que nos ama. É um sentimento tão bom, um sentimento lindo. Quem sabe? Um sentimento único. Esse é o nosso. Multiplica muito mais. É o amor de Deus por você. É o amor dele para a sua criatura. Deus te ama de forma incondicional. Ei, sabe por que você está aqui?
Porque você precisaria ouvir que Ele dizer para você: eu te amo incondicionalmente. Você faz parte do meu projeto, do meu plano. Você faz parte de uma nova história que eu quero construir. E você vai ser um dos colaborantes, porque você é um povo escolhido, para que eu chamei, para que pudesse ser mais um ou mais um voluntário, ou mais uma voluntária. Quem sabe se ele fala, chegasse aqui e falasse assim: filhos e filhas, alegrai-vos e regozijai-vos, porque hoje é chegado um novo tempo. Quem sabe ele olhasse para mim, para você, e dissesse aqui: olha aqui, não te preocupe, porque aquela enfermidade, não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Talvez ele chegasse aqui e dissesse: ei, você está sem rumo, sem direção. Eu falo assim: eu sou a direção que você precisa. Aleluia. Davi, ninguém apostava em Davi. Se alguém apostasse na bolsa de valores, mas nem Davi apostava nele, não é? Mas nem Davi apostaria nele, porque era algo muito desproporcional. Mas o diferença estava naquele que estava com Davi. Ei, você não está só. Tem alguém que está com você. E esse que está com você é muito precioso. É Ele que vai fazer a diferença. É Ele que vai te levar ao êxito. É Ele que vai te curar. É Ele que vai mudar a trajetória da tua vida. É Ele que vai fazer tudo acontecer. E o nome dele é Jesus de Nazaré. Quantos têm certeza que Jesus está no barco da tua vida? Descansa. Descansa. Que diante da grandiosidade dele não existe impossível. Não tem nada que ele não possa resolver. Talvez queremos resolver algumas coisas para os próprios. E vemos que nada vai bem. Mas quando você está debaixo da mão onipotente de Deus, até o improvável começa a ser provável. Até o impossível começa a ser possível. Até aquilo que não existe começa a existir. Eu quero persuadir sim a trazer à existência aquilo que você precisa, mas que naturalmente você, pelo sobrenatural, ainda não contemplou. Que Deus possa abrir os vossos olhos e você traga à existência as tuas necessidades, você traga à tua existência as viabilizações dos teus problemas. Aleluia. Mas o inimigo vem. Sabe para que não vai? Para desviar a minha e a tua atenção do futuro eminente e promissor que está para chegar sobre a minha e sobre a tua vida. É sobre algo que está chegando aí para mim e para a tua vida, que até que aqueles que eram incrédulos vão começar a acreditar, até aquele que duvidava do que Deus vai ver a grandiosidade dele. O que você está dizendo, missionário? Se prepare para o novo sobrenatural de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua empresa, para o teu ministério, para a tua vida espiritual. Quem quer isso? Aplauda o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Fiel é aquele que te fez a promessa para cumprir. E de todas as promessas feitas, nenhuma ficou de se cumprir. Fala para quem tem promessa aí. Fala para essa pessoa do lado, Deus vai cumprir a promessa, meu irmão. Pode falar para ele, alegre aí. Deus vai cumprir a promessa.
promessa. Irmão César, Deus vai cumprir a promessa, irmãos. Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. Aos obreiros dessa casa, Deus vai cumprir a promessa. Aos colaborantes, Deus vai cumprir a promessa. Os mantenedores, Deus vai cumprir a promessa. Deus vai cumprir a promessa. O último que eu quero falar para você ver. Sabe quando Levi olhou para aquele gigante, irmão, para o seu César? Já contemplou ele como um derrotado. Como é que você está olhando para o gigante da tua vida? Você caído, morto, ele vivo? Ei, apaga essa história, será? Vamos mudar essa noite. Eu convido você a olhar para o gigante da tua vida como derrotado, como vencido, como alguém morto. Porque não vai ter gigante que vai resistir à presença do Espírito Santo sobre a tua vida. Não vai ter gigante que vai resistir o poder sobrenatural de Deus pelo qual você serve. Olhe para ele e dê risada na frente da vida. Hoje mesmo. Foi assim ontem. Foi assim que Jesus falou para ele ontem. Ei, vai para mim aqui, gigante. Eu creio que hoje eu quero até com um falar irônico. E ela disse: olha, hoje mesmo, meu Deus vai entregar a tua cabeça nas minhas mãos. E a besta fera do campo há de comer a tua carne. Davi profetizou a derrota, a falência do gigante. Davi sabia daquele que estava com ele era muito maior, infinitamente maior do que aquele que estava contra ele. Davi sabia que Deus daria vitória para ele e não para aquele filisteu incircunciso. O que é que você sabe? O que é que você imagina? Qual é o pensamento que está predominando você? De vitória? Glórias a Deus. Davi aqui está nos ensinando a como se posicionar diante do gigante. Eu quero convidar você a não ver mais o gigante vivo, mas ele morto essa noite. Eu quero. Porque o meu Deus é o mesmo Deus que estava presente com Davi. O seu Deus é o mesmo Deus que estava presente com Davi. E aquele Deus que fazia milagre no passado, Ele faz milagre no presente e continuará fazendo milagre no futuro, porque Ele continua sendo Deus. Ele continua. Independente de circunstâncias, de história, de fatos, de cultura, de raça, Ele é Deus. Davi, em momento nenhum, chamou Golias de gigante. Davi olhou ele e disse, e viu ele como um filisteu e um homem morto. Ele não atribua mérito além daquilo que o problema tem que ter. Não faça do seu problema um gigante, um Golias. Em outras palavras, não faça de um copo de água uma tempestade. Os outros fizeram ver Golias maior do que ele já era. Viram Golias mais forte do que ele é. Olharam para a arma de Golias e diziam que a arma de Golias era mais eficiente que a dele, talvez. Mas Davi não foi esse momento visionário que Davi teve. Não foi. Davi, eu vejo esse homem aí, que esse povo era muito grande aí. Isso para mim é um urso. Isso para mim é como aquele leão que eu venci. E com certeza Deus vai me dar vitória diante desse gigante que tem se levantado sobre a minha vida.
Davi, aquele menino que ninguém acreditava nele, tornou-se um elemento surpresa para vencer o gigante. Eu quero crer que nessa noite aqui estão os elementos surpresa que irão vencer os gigantes nessa noite. Eu quero crer que nós vamos olhar para o gigante que está nos afrontando, que não vamos afrontar mais. Ele como morto, como derrotado, e você entoando hinos de ação de graça a Deus pela vitória. Eu quero crer que nós iremos sair de hoje com a concepção de vitorioso, meu querido. Que nós vamos sair daqui hoje tremulando a bandeira da vitória. Eu creio que você está presente aqui porque você precisaria ouvir essa palavra. Você precisaria ouvir. E eu quero nesse momento dizer para você que as tribulações elas são leves e momentâneas, mas incomparavelmente, infinitamente menor do que a glória que há de por vir. Vocês entenderam o que eu falei, não? O que você está passando momentaneamente, querido, é um fardo leve, incomparável diante daquilo que Deus vai trazer para a tua vida. O que Deus vai trazer vai ser muito maior, porque todo o sofrimento, angústia, opressão, tristeza, toda forma, humilhação, vai ser bem maior, porque Deus está confirmando essa palavra aqui esta noite, para mim e para você, que você acredita, por gentileza, pode aplaudir esse Deus que está presente. Estou encerrando. A tribulação, às vezes, irmãos, vem para produzir em nós perseverança, experiência e esperança. Eu não sei como é que está a tua esperança. Eu não sei quais são as experiências de vida de cada um aqui. Mas a Bíblia diz que todo mal provém do bem daquele que ama e teme ao Senhor. Diante de tudo isso, aprendamos de conformidade você olhar o gigante da tua vida, isso vai fazer diferença. Não olhe o porte físico, a estatura, a cara feia. Não. Olhe, já viu ele derrotado e você sai vencedor. Aleluia. A perseverança fala, ela traz algumas coisas benéficas para nossas vidas. A saber, ela nos leva ao sucesso e ao êxito. Ninguém vai ter sucesso, ninguém vai chegar ao êxito se desistir ao meio da tarefa, a meio a uma missão, ao meio de qualquer competência que nos foi otorgada. Quer ter sucesso? Persevere. Você vai ter o sucesso e o êxito acontecer. Então nós precisamos saber que diante de tudo isso, só nos resta a concluir essa mensagem. A maneira de